Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre indeterminações. A primeira coisa que a gente pode pensar é o que é uma indeterminação e por que isto é uma indeterminação. De maneira um pouco redundante, uma indeterminação é algo que não pode ser determinado. Veja que na aula passada nós vimos algumas propriedades sobre operações com infinito, que estão citadas no canto direito agora do vídeo. Entretanto, repare que nem todas as propriedades estão aqui citadas aqui. Por exemplo, a primeira propriedade diz que mais infinito somado com mais infinito resulta em mais infinito. Mas não tem nenhuma propriedade que diz, por exemplo, qual é o resultado de somar mais infinito com menos infinito. Isto porque essa operação é uma indeterminação. Nós vamos agora citar quais são os tipos de indeterminação quando trabalhamos com operações envolvendo o infinito. Nós temos, então, basicamente, 4 tipos de indeterminação que são citadas abaixo. A primeira aqui foi a que eu comentei mais cedo. Mais infinito somado com menos infinito é uma indeterminação. Mais ou menos infinito multiplicado por zero também é uma indeterminação. Mais infinito dividido por mais infinito, mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito também. E zero dividido por zero também é outra indeterminação. Para verificar que de fato isso são indeterminações, a gente teria que exemplificar. Nós já fizemos alguns exemplos nas aulas de exercício ao vivo, e nesta aula eu vou fazer um exemplo do primeiro caso. Vamos então calcular o limite de x tendendo a mais infinito da função x ao quadrado menos x. Veja que isso é a soma de duas funções. Isso é a soma da função x ao quadrado somado da função menos x. Quando o x vai para infinito, x ao quadrado vai para mais infinito e menos x vai para menos infinito. Então aqui, se a gente fosse tentar separar isso na soma, isso seria a soma de mais infinito com menos infinito. No entanto, se olharmos para o gráfico da função x ao quadrado menos x, a gente vê que o gráfico dessa função é alguma coisa parecida, é uma parábola que tem raízes em 0 e em 1, e ela é alguma coisa nesse sentido. Essa é a função x ao quadrado menos x. E quando x vai para infinito, os valores de f de x estão ficando cada vez maiores. Então, o limite de x tendendo a mais infinito da função x ao quadrado menos x é mais infinito. Já no segundo exemplo, a gente tem o limite de x tendendo a mais infinito da função x somado com a função menos x. Então veja que quando x vai para infinito, x vai para infinito, e quando x vai para infinito, menos x vai para menos infinito. A gente tem de novo uma soma de mais infinito com menos infinito. No entanto, a função x menos x é exatamente a função zero. Então, o limite de x tendendo a mais infinito de x menos x é, na verdade, o limite de x tendendo a mais infinito da função zero, que é a função constante igual a zero, que é zero. Esse limite vale zero. Ou seja, a gente viu aqui um exemplo de uma função de mais infinito somado com menos infinito, cujo resultado é mais infinito, e um exemplo em que a soma dessas duas grandezas dá zero. Ou seja, isso é uma indeterminação, não tem como a gente afirmar com certeza qual vai ser o resultado, só sabendo quanto vale cada limite separado. Esse é um exemplo simples dessa primeira operação. As demais eu vou deixar como para vocês pensarem, e nas aulas ao vivo a gente comenta mais algumas. Por isso é só. Espero que estejam todos bem. Até mais.